Eu desejo a todos paz. Nesse instante, convido a todos a que façamos algumas considerações, algumas reflexões sobre uma emoção que tem trazido muito sofrimento, muita dor nesses tempos de pandemia. Eu me refiro à angústia. Os estudiosos identificam a angústia como sendo uma manifestação emocional perturbadora, incômoda, um medo intempestivo, invasor, que nos sufoca, estrangula e submerge, ou seja, afunda, joga o indivíduo para baixo. Em algumas pessoas, a sensação de angústia é reconhecida como um aperto no peito, na garganta, uma sensação de sufocamento, às vezes dificultando até respirar. Há alguns relatos ainda que a angústia é uma inquietação constante, um desânimo, uma sensação de caos, de vazio interior. Essa emoção, a angústia, gera um sentimento de ansiedade, de tristeza, de incapacidade mesmo. Arrasta, muitas vezes, a um estado perturbador, podendo conduzir à depressão. A angústia afeta o psiquismo, afeta o corpo, a vida e provoca enfermidade no espírito. Essa sensação de angústia pode ser resultante do sentimento de culpa, frustração, medo, incertezas. Nós estamos, então, agora tendo ideia do que seja a angústia. E aí, o que fazer? Quando se sentir angustiado, pare, reflita e busque saber a origem desse sentimento. Não ignore o problema. E caso não consiga resolver sozinho, não hesite em buscar ajuda profissional. Na pandemia que estamos vivendo, algumas coisas podem determinar essa angústia. Uma delas é o excesso de mensagens, de notícias, muitas das vezes diferentes, conflitantes. Aconselhamos que isso deva ser evitado, pois em algumas pessoas esse amontoado de informações tem gerado angústias. Diante do volume de informações, alguns se questionam o que fazer então na vida. Surgem certezas de que rumo tomar. Sentem-se realmente perdidos ao perceber as notícias que são veiculadas. Alguns indivíduos estudiosos sugerem que deveríamos nos ater às notícias que fossem veiculadas por órgãos oficiais que pudessem fornecer informações científicas, fidedignas. Isso já aliviaria em muito
esse peso, essa pressão angustiante das informações volumosas que às vezes, repetimos, são conflitantes. A pandemia que estamos vivendo também sugere-nos uma reflexão. Evite falar o tempo todo desse momento, dessa pandemia. Busque, por exemplo, manter-se ocupado e conectado com seus entes queridos. Muitas vezes, você deixou ao longo do tempo de fazer certas coisas que lhe dão prazer, alegria. Então, durante esse período, tente buscar essas coisas que ficaram para trás. Por exemplo, busque ouvir uma boa música, busque atividades de lazer, assistir bons filmes, busque aquela literatura instrutiva ou construtiva que você há algum tempo está desejoso de fazê-la e não tinha tempo. E quando a gente fala que busque conectar com seus entes queridos, mesmo você estando isolado em quarentena, isso pode ser feito. Temos observado quantos eventos sociais estão sendo possíveis mesmo à distância. Quanto mais uma conversa, um alô fraterno. Há pouco vimos uma reportagem onde um casamento foi realizado nessas circunstâncias. E os convidados, à distância, vibravam e se percebia a alegria, a felicidade com que estavam participando daquela cerimônia. Então, busque isso fazer nesses tempos de pandemia. Agora, é importante que todos estejamos atentos aos cuidados relacionados à prevenção da transmissão. Isso é extremamente importante que estejamos atentos. As autoridades científicas, a ciência deve ser seguida. Essas autoridades orientam determinados procedimentos que devemos seguir à risca. Não podemos abrir mão desses aconselhamentos científicos. Acima de tudo, procuremos manter a calma, exercitando a mente nos pensamentos otimistas e cultivando a esperança. Há informações bastante confiáveis por estudiosos que os pensamentos otimistas proporcionam em nós um aumento de substâncias químicas, enzimas, neurotransmissores, que têm o poder de aumentar em nós os índices de defesa, de fabricação de anticorpos, e tudo que nós precisamos no momento é que a nossa imunidade esteja em nível elevado. Então, o otimismo, conforme dissemos, já testado, experiências feitas com essa emoção, tem mostrado a elevação de anticorpos que defendem, que promovem imunidade maior nos corpos humanos. E a esperança é outra porta excelente que nos abre para o universo emoções bastante significativas, construtivas, positivas. Para que a angústia não se instale na alma como doença,
que devemos fazer? Além dos conselhos, se podemos assim chamar, ditos até agora, algo que promoveria a nossa alma numa situação de defesa fantástica. É buscar, cada um de nós, fazer pelo próximo tudo que estiver ao nosso alcance. E aí alguém para e reflete, mas o que fazer nessa situação que eu me encontro trancado em 4 paredes? Muito pode ser feito. Vemos no dia a dia dessas quarentenas, no mundo inteiro, pessoas que mesmo dentro das 4 paredes são capazes de acessar os recursos midiáticos, para quem esteja esquecido, todas as redes sociais, internet, e, através desse recurso, conseguem acessar outras pessoas, transmitir mensagens positivas, altruístas, tomar providências, pedir socorro, levar palavras de esperança, de estímulo, fazer com que o outro se sinta abraçado, acolhido, não se sinta isolado. Como exemplos, esses, poderíamos acrescentar outros. Alguém pode, nesse período, realizar tarefas em casa. Temos sabidos de pessoas que têm aproveitado o tempo e promovido cursos à distância. Aqueles que precisam realmente cuidar do corpo físico, da saúde física, através da realização de exercícios. Existem fisioterapeutas que estão se colocando à disposição, à distância, orientando quais exercícios pessoas dessa ou daquela faixa etária podem fazer para não deixar realmente o corpo parado. E se alguém ainda acha que é pouco, quantas professoras, professores estão ministrando aulas à distância para seus alunos, não os deixando parados nos seus lares, passando até por sensações de tédio, e muitas outras atividades poderão ser feitas nesse período de quarentena. E soubemos de costureiras que estão se dedicando, agora que foi determinada pelas autoridades a necessidade de usar máscaras, e o Brasil com milhões de pessoas, e o Brasil com um número grande de criaturas que não têm recursos para adquirir a própria máscara, soubemos de criaturas que estão fazendo máscaras para distribuir com aqueles, entre os quais garis, aqueles que são vigilantes, pessoas que notadamente têm poucos recursos. Essas pessoas estão fabricando máscaras para doar. Então, busquemos algo a fazer. E no momento que estivermos pensando no próximo, o universo nos retribui com outras vantagens energéticas. Ainda nesse mesmo objetivo de fazer com que a angústia não se instale como doença em nossas almas, preocupemo-nos com a renovação da nossa paisagem mental, dando mais valor às coisas belas do que às tristes. No momento que nós nos sintonizamos com relatos tristes, com fatos tristes, nós também adoecemos. Nós fazemos uma sintonia com energias pesadas, não salubres. A opção é nossa, a escolha é nossa. Um detalhe importante. Se porventura você já foi afetado pela doença, não se ponha na pior situação antecipadamente.
Não se assuste desnecessariamente. A imensa maioria das pessoas está se curando. Isso é otimismo realista. Por que você pensar, uma vez já afetado, que a sua destinação é a morte? Pare um pouco e reflita. Se você analisar as estatísticas, o número de pessoas que contamina-se e que tem a alta é maior do que aquelas que já morreram. Então você pode ser uma delas, que volta para seu lar, tem a alta hospitalar e retorna à sua vida completamente curado. Então, otimismo, otimismo e otimismo. Quando sentir medo, pense nas doenças que você já superou ao longo da sua vida. Você é um vencedor. Basta você recordar quantas você já teve e que se recuperou. Essa vai ser mais uma. Pense assim. Não se deixe levar pelas crises existenciais. Permaneça em sã consciência da capacidade que tem em superar todas as dificuldades diárias. Sim, é preciso acreditar nisso. Temos a capacidade de superar essas crises existenciais. Somos espíritos que passamos por provas e expiações, porque precisamos delas, dessas provas e expiações, para evoluirmos. Fomentemos a paz. Alguém já disse que a paz é o antídoto da angústia. Toda angústia dilui-se na água corrente da paz. Utilizemos dessa água em nós e diluamos a angústia. Cultivemos o hábito da oração, elevando o pensamento a Deus, a Jesus. Vamos dispersar com a prece os fatores que produzem angústia. Encontrei em Meimei uma singela oração oportuna para esses momentos. Meime, Espírito, aconselha o seguinte: se um dia te encontrares em situações difíceis, que a vida te pareça um cárcere sem portas, isto no campo de moléstias consideradas irreversíveis, debaixo de provas que te induzam à desolação, ao desânimo, em extrema penúria, sem trabalho e sem meio de sobrevivência, de alma relegada ao supremo abandono, ora em silêncio e confia em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. É por isso que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam a cada dia a chegada de um novo amanhecer. É extremamente salutar que estejamos atentos a algumas realidades e que às vezes a nossa angústia não nos permite enxergar. A pandemia que ora vivenciamos nos ajuda a entender a nossa limitação e a precariedade de qualquer posição que defenda arrogâncias e autossuficiências. Mostra essa pandemia que ninguém é e nem poderá ser autossuficiente.
precisamos uns dos outros. Outra reflexão que a pandemia nos faz, em boa hora, analisar. A crise que a Terra está sofrendo é necessária para se tornar um mundo maduro e, portanto, melhor. As desordens atuais, que tanto nos assustam, são os prenúncios de uma nova ordem que fará a Terra elevar-se na escala dos mundos. Na realidade, estávamos assistindo ao desdobrar de males altamente virulentos que corroíam as sociedades. Com a chegada inesperada da pandemia, nos assustando, paramos e refletimos. É forçosamente, ou melhor, e forçosamente, limitados pelas paredes do lar, nos voltamos agora uns para os outros. Nem castigo, nem aviso ou ameaça. Consequência natural da aplicação da lei de causa e efeito, da lei do progresso e de outras leis afins. E ainda nessas reflexões, vamos nos deparar com Jesus. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que possamos dar valor ao momento que nós estamos vivenciando, mas valor no sentido de que as coisas não ocorrem de forma desgovernada, que a Terra está entregue ao caos. Jamais. E como demonstração dessa nossa convicção de que tudo ocorre com a supervisão sublime do Mestre Jesus, do Deus Pai de amor e de misericórdia, vamos então colaborar. Que a nossa fé, a nossa confiança nos estimulem a colaborar com o todo. Passemos então a utilizar recursos que são transcendentes, que nos elevam, que nos transportam. Participemos de todos os convites para a oração. A oração individual, oração coletiva, que possamos realmente nos associar a esses momentos, pois fortaleceremos esse canal luminoso de energias que serão distribuídas com todos aqueles que atravessam o momento do desencarne, que atravessam dores nos leitos dos hospitais, que estão precisando realmente de amparo. Um fenômeno tem acontecido nas últimas semanas e noticiado de maneira séria. Existem pessoas que não se adaptam à solidão, que não se adaptam ao isolamento. E por isso, como são obrigadas a estar isoladas nos quartos de hospitais, muitas vezes às escuras, e só recebendo a visita do enfermeiro, do paramédico, do médico, nos momentos da medicação, eles se sentem angustiados. E os relatos da última semana têm mostrado muitos pacientes surtando essa nomenclatura usada. E nesse momento, essas pessoas
essas pessoas são conduzidas muitas vezes por essa angústia ao desespero. Elas são conduzidas a situações onde o excesso da angústia leva a tomar atitudes desesperadoras, muitas vezes de queimar o próprio colchão onde se acomoda, de buscar tentativa de pular janelas. Então, são exemplos que avaliam como é grave a angústia ou as consequências que a angústia faz. Oremos, oremos, nos associemos com vibrações de amor para que essas pessoas, nesse isolamento necessário, se sintam fortalecidas, amparadas. Nós podemos fazer isso e devemos. Esse é o trabalho daqueles que querem ajudar, querem colaborar com o Mestre Jesus, com seus prepostos, os mensageiros do bem, nesse momento que estamos atravessando. Então, é possível realmente evitar a angústia. E que a paz fique com todos.